Covid ou um convite, um chamado para reflexão? Esse é o assunto de hoje com o Dr. Carlos Roberto Izquierdo, que vai nos convidar a refletir bastante para ver as oportunidades nessa crise. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho feito essa sucessão de lives com o tema da Menina da Transformação. Eu adorei o título, Carlos, que você sugeriu, porque um chamado à transformação tem tudo a ver com a Menina da Transformação, que é exatamente esse chamado. E eu quero te apresentar, vou te deixar super à vontade para você colocar a sua história mesmo, você contar o seu processo. E eu conversei hoje com a Patrícia que colocou a gente em contato de novo, não sei se você lembra, porque a história é a seguinte, pessoal, a live é um bate-papo, então eu vou contar descontraído aqui para vocês. Eu formei na mesma turma do Carlos em 99, que a gente se formou. Isso. E a gente teve trajetórias interessantes, porque fizemos a mesma... A Paty chegou, ela falou oi aí pra gente. A gente... Aí o Daniel falando, ó, foi minha professora e excelente médica, energia fantástica. Ah, Daniel, que bacana, que bom. Então, aí eu fiz clínica médica no João 23, trabalhei 5 anos com terapia intensiva e dei sequência. Fiz a acupuntura, né, como especialidade também. Fui aluna não só do Ideobrando, como do primo da Patrícia, que é o Dr. Carlos Guimarães, que esteve aqui com a gente, que está na linha aí agora da medicina Ayurveda. E depois eu fiz a reumatologia e todas essas formações, vivências, experiências, muito relacionadas ao estudo aí da saúde mental, da meditação, que me traz aqui agora para a Menina da Transformação. Então, a ideia é a gente estar sempre trazendo algum tema que vai trabalhar alguma instância do nosso ser. E eu coloquei a associação, cada cor, pessoal que está chegando, tem muita gente que é novo, não conhece ainda a minha história, muita gente já conhece, mas assim, cada cor representa um elemento que é uma instância do nosso ser. Então, hoje a gente está com a cor amarela, que é o elemento fogo, que eu falo que o fogo é o elemento de transmutação, de transformação, ao mesmo tempo é um elemento da alquimia. Se a gente for pensar no caminho espiritual, que é transformar o chumbo em ouro, é o que a gente está sendo convidado agora para fazer. Né? Então, o Carlos escolheu esse tema, vou deixar a palavra com ele. Ele é colega de turma, formou comigo, deixa você contar a sua história, a sua formação, mas está atualmente na medicina integrativa, é homeopata, também fez a formação com titulação em acupuntura, e eu tive a oportunidade de ter as portas abertas da clínica da CMA para compartilhar um pouco da minha vivência de meditação, graças ao Carlos. Então, muita gratidão assim, por esse reencontro. A ponte foi a Patrícia e muito feliz de você estar aqui. Fica à vontade para dar oi, para apresentar para o pessoal. E é um bate-papo mesmo, tá? Ok, Naila. Quero te agradecer aí também a oportunidade, né, da gente se reencontrar aí e poder ter esse momento aí para a gente conversar um pouco, né? Realmente eu tenho acompanhado as lives que você tem feito, né? São lives muito interessantes, com temas muito pertinentes, né? De alto nível. Eu acho que você está fazendo um trabalho fantástico. E esse tema da transformação, eu acho que é a tônica do momento, né? Como você disse, né? Eu me formei, né, na mesma turma que você, né? A gente, quando está na escola, a gente ainda tem aquela visão um pouco... da visão acadêmica que a gente recebe, né? Hoje, graças a Deus, mudou um pouco, mas eu não tive contato, enquanto estudante, com nenhuma das práticas integrativas que eu faço hoje, né? E fiz um curso totalmente voltado para a área cirúrgica, mas assim que eu me formei, vieram as crises, né? Os primeiros Covids da vida, ou convites, né? Que são crises transformadoras, e eu
realmente não me enquadrei mais nesse sistema médico convencional, a partir de um próprio processo de necessidade de resgate da saúde, né? Onde as perguntas que eu tinha, eu não tive resposta na medicina convencional. E aí não tinha outra coisa a se fazer a não ser se aventurar nesse universo aí de Deus em busca, né, de respostas de outras práticas que pudessem fazer um sentido para mim. Então aí veio, né, a homeopatia, a medicina chinesa e outras concepções que não negam, é bom que se diga isso, né, não negam a medicina ortodoxa ou convencional, mas amplia, né, o horizonte e nos dá, muitas vezes, respostas para casos que, às vezes, naquele universo da medicina convencional, a gente não tem tanto êxito, né? E aí eu fui me guiando, fui trilhando um caminho e estamos aí, né? Tentando descobrir um pouco uma forma de ajudar as pessoas e também nos ajudar, né? Que a gente recebe mais do que a gente doa sempre, né? É muito bacana isso. Eu gosto muito dessa frase que fala que a gente melhor ensina o que a gente mais precisa aprender. Então, teve uma época da minha vida, e eu sei que você está nessa época, que foi um grande marco na minha vida, que foi quando eu perdi meu pai. Foi a primeira vez que meu tapete saiu, assim, e eu senti que no céu a estrela guia se perdeu. Eu sei que você está aí num momento recente, né? Seu pai faleceu Sim. tem pouco tempo. É um momento que a gente enfrenta o luto, mas também tem essa reflexão. E foi a primeira mudança assim, na rota para agregar algo diferente do tradicional. E que são experiências de vida, né? E aí eu estou até com a oportunidade de estar com esse ex-aluno aqui, que bom que me elogiou, mas assim, a gente sabe que como professor, mais do que a matéria em si, ainda mais hoje que é fácil achar ter a informação, é mais a questão dos valores que a gente passa, dessa base. E eu lembro que eu gostava muito de falar para os alunos do efeito placebo, que todo mundo fala, mas eu falava do efeito nocebo, que é até engraçado, né? Todo mundo, professor, existe esse efeito nocebo? Eu falei, existe, que é justamente o oposto do placebo, que é quando a gente encontra aquele indivíduo, aquele médico, e no lugar de sentir que saiu melhor do que entrou, a gente sai pior, né? E se a gente, como agente de saúde, não se cuida, a gente acaba fazendo um efeito nocebo, não só nos pacientes, mas para todo mundo que está ao redor. Então, infelizmente, esses momentos, que são momentos de luto, onde eu falo que a gente entra num processo de contração, é muito interessante a gente recordar desse processo nosso como ser humano. Tanto que é um alerta, assim, que eu falo, será que não tem outros colegas, né, também enfrentando isso, passando por esse questionamento que eu sei que você já passou e que eu também já passei, e surge aí os núcleos de medicina e espiritualidade por uma necessidade que já não dá mais para a gente fingir que não existe, né? Então, eu gostaria de aprofundar isso, você fica à vontade, se você quiser compartilhar, a gente pode aqui filosofar bastante, porque a ideia é a gente falar desses temas mesmo, e eu gosto muito, o nosso colega Marconi Gomes teve aqui, o Cristiano Miranda teve, a gente fez junto a meditação do coração, e eu até falo isso no curso que está na plataforma do Hotmart, foi o primeiro curso da Menina da Transformação, eu conto essa história, porque ela é muito interessante, desse médico que traz aí uma visão da meditação do coração, que o Cristiano teve até a oportunidade de ir lá na Califórnia falar, e ele conta exatamente isso, ele era psiquiatra, e ele percebeu que tinha alguns tratamentos que não estavam sendo resolvidos na medicina tradicional, com antidepressivo, com ansiolítico, o que fazer nesse caso. E aí ele era muito cientista, sempre buscava evidências para tudo, ele passa por uma experiência pessoal que a medicina também tradicional não tinha resposta para ele,
E aí ele vai para esse outro universo, que são as terapias que a gente fala das práticas integrativas e complementares em saúde, que não é charlatanismo, são práticas que a gente sabe que faz sentido, sim. E aí ele busca isso e ele descobre que muitas das terapias, nós vamos falar isso, o assunto não é esse hoje, mas assim, muitas dessas terapias que trabalham com o corpo, às vezes ela tem solução quase que imediata, em uma, em duas sessões, ao passo que a pessoa às vezes acaba anos e anos com uma medicação, tentando entender tudo no nível racional, e existe outro tipo de cura, né? Então eu venho muito forte agora com a meditação, para a gente reaprender a entrar aí no processo de regulação, de estar equilibrando o nosso sistema nervoso, porque foi um processo pessoal meu que me trouxe até aqui. Então, se tiver algum colega que está acompanhando a gente aqui, que tem esse questionamento, abra, gente. Nós estamos num momento que não dá mais para ficar com mente fechada, né? As universidades estão se abrindo para isso. A própria faculdade que a gente formou, já existe ambulatório de práticas integrativas e complementares de saúde. Então, se trouxer gente séria para fazer isso, eu acho que vai ser mais rápido o caminho. Tá? Então, eu queria falar assim, o que você acha que a gente está aprendendo nesse momento atual? O que você traz aí para a gente? Pois bom, nós estamos vivendo um momento, acho que único, né? Não sei se nós passamos por algo semelhante, né, na nossa vida, né? Algo extremamente inusitado, né? A gente já se deparou com vários casos de epidemia, com processos de saúde pública, mas como essa eu acho que é a primeira vez. Mas se a gente pensar por um outro lado, a gente vai entender que era mais ou menos previsto ter um momento onde a gente tomaria um chacoalhão, né? Se a gente perceber aí ao longo do tempo, né, principalmente nas últimas décadas, nós, enquanto humanidade, estávamos trilhando um caminho que ou a gente parava ou a gente parava, né? Uma busca desenfreada por algo que a gente não sabia o que era, não sabe até hoje, né? Uma correria. O tempo, que é algo precioso, que a gente sempre se queixou de nunca ter, agora que a gente tem, a gente não sabe o que faz com ele. Fazer, né? Com tanto tempo. As pessoas estão com muito tempo e está muito chato ter tempo, né? E a queixa maior que a gente tinha era não ter tempo, né? Eu acho interessante isso, né? Então, assim, eu acho que é um momento, ao mesmo tempo que é um momento difícil, né? É um momento onde a gente está tendo que se reinventar como pessoas, como humanidade, como profissionais, né? A gente está tendo aí as nossas atividades em todas as áreas questionadas, né? As pessoas que tinham um emprego fixo, tinham um ganha-pão tão sendo questionadas, tão temerosas, ou seja, é um momento onde a gente está vivendo um processo de instabilidade, vamos dizer assim, de caos, né? É um caos interno e externo, né? Mas dentro de uma linguagem que a gente entende, que até a medicina integrativa e algumas práticas que a gente utiliza já nos orientaram, né? Já nos trazem como conhecimento, toda vez que a gente tem um processo crítico, a gente tem uma grande oportunidade de se reorganizar para uma nova ordem, né? A gente tem uma ilusão de que vida, de que saúde é um processo de equilíbrio, né? E esse equilíbrio ele é sempre inalcançável, né? A gente tem uma sede, algo que nos move, que faz com que a vida aconteça, né? A gente sempre brinca, né? Se a gente tiver uma vida reta, se você olhar isso no eletrocardiograma, isso não é vida, morte. Né? É morte. Então a gente cicla, a gente tem que ter essas oscilações, obviamente que isso dentro de um padrão razoável, né? de moderação, mas existe essas ciclagens e em algum momento a gente passa por processos críticos. Isso na vida pessoal, na vida grupal,
enquanto coletividade, a gente já viu setorizada, vamos dizer assim, né? Grupos, ou alguma nação, alguma instituição, no âmbito familiar e muito no âmbito pessoal, né? Mas ter esse processo como a gente está tendo de âmbito grupal, né, de âmbito planetário, aonde Planetário, né? O planeta gritando aí. o planeta nos dando esse chamado, né? Eu falo assim, tem uma voz aí que a gente precisa escutar, né? Uhum. Parar o mundo, a gente tem que refletir sobre os nossos processos, nosso caminho. Eu falo assim, a gente está vivendo um momento de retiro. É um momento da gente se retirar mesmo, né? Minimamente, quem está tendo a oportunidade até agora de ficar mais recolhido, eu sei que isso não é a possibilidade de todos, né? Mas quem teve Uhum. essa oportunidade e está usufruindo desse momento para realmente se recolher, repensar a sua história, vai sair desse processo muito mais transformado, né? A ideia é essa. Porque a própria medicina chinesa nos explica, né? Todo o processo do vírus é pulmão, né? É metal, tudo aonde a energia está mais contraída, é aonde a gente precisa estar mais, né, recolhido. Daí o isolamento, daí a necessidade da gente ficar mais com a gente mesmo, para a gente realmente Recolher, né? se recolher, porque realmente o caminho que a gente estava precisa ser repensado, né? Então, Aqui, e o interessante é que a gente está justo nesse momento de outono e vai partir para o inverno, né? Então, assim, até né, em termos de estação, a gente sabe que tem tudo a ver com o momento do pulmão, né? sim, sim, Uma ideia, assim, de apoiar as pessoas foi exatamente esse momento de criar os 21 dias gratuito para quem nunca meditou e achava que não era possível, porque é desafiador. Para mim já foi. Se eu não tivesse feito esse período sabático, eu acho que eu estaria louca nesse momento. Porque, imagina, uma pessoa fazedora crônica que não conseguia ir para dentro, não ia conseguir estar confinada. Agora, para mim, é tranquilo porque eu tenho as ferramentas. Mas eu falo para o pessoal, eu brinco assim, pessoal, não é porque eu sou tranquila que eu medito. Não é porque minha personalidade é zen que eu medito, é justamente pelo oposto. Era uma mente mega ultra acelerada, com instabilidade, aquela pita louca do Ayurveda que o Carlos fala pra gente. Tanto que eu tô aqui movimentando, eu faço live, eu acabei de fazer exercício físico, mas existe esse lado do equilíbrio, do recolhimento, que ele é importante. E sabe o que eu estava vendo aqui, aproveitando que é um bate-papo, e eu lembrei desses momentos históricos mesmo de quebra de paradigma, que surge algo diferente. Eu estava lendo um texto, ele foi complexo, profundo demais, não vou saber repetir ele aqui, mas eu estou lembrando do que ficou, uma parte assim para mim que eu acho que vale reflexão. A gente tinha uma época que era uma época que a religiosidade predominava, né? Então os dogmas, tudo que vinha dos sacerdotes, tudo que vinha dos céus era certeza, e todo mundo tinha ali meio que uma obediência, não questionava muita coisa. Até que veio a tal da peste negra. sim. E aí, mas começou a morrer padre também, começou a morrer os sacerdotes também, eles não tinham o poder de comunicar direto com Deus e tal, e agora? E aí vem um momento que a ciência cresce. E aí eu Isso. acho que agora a gente está no momento inverso. É Sim, interessante isso. Por quê? Porque sim. teve tanto boom aí, né, de cientificismo, a parte materialista, e agora vem uma pandemia para falar assim, humano, vocês esqueceram só de ser humano, né? Então eu É, acho que é esse chamado, e eu queria ver isso. assim, o que você fala na sua visão, porque eu sei que a gente como médico tem esse chamado interno de ajudar o próximo e tem essa missão quase que de sacerdote mesmo. Então, como que você vê isso nesse momento assim de mudança mesmo, de reflexão? Pois uma das coisas que está claro para mim, eu acho que acredito para todo mundo, é que nós estamos tendo a grande oportunidade de descobrir a nossa vida interna, a nossa vida interior, né? Nós vivemos 90% do nosso tempo, ou 99% do nosso tempo, as nossas tarefas externas.
muitas das vezes num tarefismo desenfreado, onde a gente utiliza de várias válvulas de escape, de distrações, onde a gente drena a nossa energia e muitas das vezes a gente está fugindo da gente mesmo. A gente vive fugindo da gente, a verdade é essa, né? Tanto é que quando a gente está recebendo agora os pacientes, ou através de consultas online, ou mesmo presencial, que está voltando aos poucos, né? A maior queixa das pessoas é isso, elas não estão dando conta de terem as suas válvulas de escape fechadas. Então elas querem, não estão dando conta de si mesmas, né? Então, assim, é um momento, igual você falou, né? A prática de meditação, esses processos de retiro, eles são muito ricos para isso, né? É aquela história da gente mergulhar dentro de si, né? A gente buscar dentro da gente a verdadeira essência da gente, né? E aí, se a gente não tivesse uma situação onde a gente fosse convidado compulsoriamente a fazer isso, a gente não faria. Porque quantas vezes a gente programou um ano mais tranquilo, um ano de menos trabalho, mais próximo da família, ou fazendo aquilo que gosta, né? Eu falo assim, tempo é um negócio tão interessante que a gente nunca teve tempo para fazer o que gosta. Agora a gente tem o tempo e não sabe o que faz, né? A gente tá querendo viver esse amanhã, né? Que é o que move a gente na vida cotidiana. A gente está sempre preocupado com o que está por vir. E agora a gente está diante de um cenário incerto, né? Um cenário que a gente não sabe esse porvir. A gente está no meio de um processo de transição, como foi dito aí, acho que a Patrícia colocou muito bem, né? Uma transição, né? De algo que virá, né? E a gente precisa entender o que vai emergir desse processo. Para isso, a gente tem que acolher esse processo, né? É igual você disse, a gente vive numa onda como humanidade de um consumismo desenfreado, né? A gente se alimenta de coisas para que a gente possa preencher o nosso vazio, né? Ou com distração, ou com atividade, ou com excesso de trabalho, né? O trabalho é uma grande ferramenta de drenar, né? E aí, de repente, a gente vê o nosso trabalho ou fechado ou reduzido, e aí, entendeu? A gente tem que redimensionar essa energia que a gente tem, né? Então, assim, eu acho que, apesar da gente estar vendo esse cenário onde várias vidas estão, né, infelizmente, estão sucumbindo, mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade que a gente tem como humanidade da gente repensar toda a nossa história, né? A imagem que eu tenho, Naila, é o seguinte: nós estamos numa grande embarcação. E essa embarcação ela está como se a deriva no mar revolto, né? E cada peça dessa embarcação ela é importante. E agora nós estamos vivendo um momento onde a humanidade ela está sendo unificada. Agora, apesar das resistências de alguns núcleos pontuais no planeta, não dá mais para a gente diferenciar por classe social, por raça, por nenhum outro padrão. Entendeu? E se você, com seu poder econômico, quiser pegar um bote e sair dessa embarcação para se salvar, você é engolido no mar. Então nós estamos num momento realmente de cheque, né? De unidade, bonito. Se a gente se reinventa como humanidade e se ajuda mutuamente para a gente passar por esse processo de transição, ajudando e auxiliando o processo de transição, ou então a gente vai prorrogar esse processo e aí colher todo o impacto da gente resistir a um processo de transformação. Tá. Então assim, e o que resiste, a gente sabe que persiste, fica muito mais sofrido, com muito mais dor, do que a entrega, né? O soltar, o fluir e o se abrir para coisa nova. Eu fico vendo assim, porque tem colegas nossos, eu quero até fazer a pergunta da Nilmara aqui para você, mas tem colegas nossos que estão assim, nossa, mas está tudo diferente, tal. A gente já sabia,
Quando a gente se formou, era só o FMG e Ciências Médicas. A gente sabia o ano que o colega tinha formado pelo número de CRM. A historinha que meu pai contou para mim, que seu pai deve ter contado para você, de que o médico, o engenheiro, o advogado estava garantido, a gente sabe que não existe mais isso, né? E aí o povo, nossa, mas está concorrida? É lógico, eu mesmo dei aula 10 anos numa universidade particular. Então, assim, o cenário todo mudou, a gente sabe que o processo de automatização vai desaparecer uma série de profissões e outras vão mudar completamente a sua característica, né? E aí eu lembro que eu fiquei chamando algumas pessoas, vamos fazer live, mas não é só uma ideia do fazedor crônico, mas é tipo, vamos ver esse modelo novo. Eu tive a oportunidade de conversar com um colega nosso, que está na liderança da Unimed, e ele falou isso, ó, a telemedicina é uma realidade, e o que vai fazer a diferença é a gente saber unir o humano que há em nós com a máquina, porque senão as coisas se perdem. Então, assim, pessoal, o Carlos falou de distração, eu quero citar aqui muito claramente, não é só trabalho, é comer muito, comer um monte de porcaria, muito açúcar, muita bebida. A gente sabe, eu fiz uma live essa semana, aumentou a violência contra a mulher. Gente que tá, assim, não sabe o que fazer, porque nunca foi para dentro. Quando a gente vai para dentro, a gente encontra primeiro é a sombra, primeiro é a dor, para depois ir um pouquinho mais e encontrar esse amor, essa luz, né? E é um movimento que ele não é único, ele é tipo montanha-russa, então às vezes a gente encontra luz, às vezes é sombra e tal, mas as distrações pode ser sexo, pode ser droga, pode ser inclusive televisão, rede social, é tudo para não ir para dentro. Isso. E para ir para dentro tem ferramentas. E a ferramenta que a menina da transformação ensina e outros colegas ensinam é essa de olhar para si, de entrar em contato com o silêncio. E às vezes é muito difícil estar em silêncio, porque a primeira coisa que a gente escuta é a mente tagarela. Só que assim, a gente sabe que o ser humano ele existe antes da capacidade nossa de se comunicar, de falar e de pensar. Então tem algo antes dos nossos pensamentos, tem algo antes da nossa mente. E é esse algo que a gente está se reconectando agora nesse momento, sendo convidado a se reconectar. Então esse chamado que o Carlos está falando, que é a unidade, é sim, muito bonito, é mais que necessário e é um despertar mesmo, eu chamo de um despertar. No meu processo, eu quero te falar isso, assim, falar para o pessoal que está ouvindo. Eu tive um conflito muito grande, porque na época que eu decidi fazer o período sabático, eu tive um convite para ir para Paris, para fazer um trabalho na área de reumatologia com um cara que eu adorava estudar, que era o Dolgador. Só que tinha algo tão certo dentro de mim. E eu falo que a mente, ela grita, ela fala, você não pode fazer isso, você é uma louca, não sei o que e tal. E o coração, ele sussurra, né? Ele fala assim, baixinho, ele é paciente, ele te espera. E ele falou, vamos fazer um período sabático, pra gente lembrar como que é só ser, sem nenhum papel, sem fazer nada. E é difícil, porque a gente encara esse super tempo livre, e aí você descobre que tempo não é dinheiro, tempo é sua vida, e o que a gente está escolhendo fazer com o nosso tempo, as pessoas que a gente está se relacionando, tudo tem a ver com a forma que a gente está escolhendo viver, experimentar essa experiência aqui, né? Humana no planeta Terra. Então, esse convite que eu tive a oportunidade de passar um pouco antes da pandemia, muita gente está tendo esse chamado para fazer isso nesse momento do desacelerar e reequilibrar. A Nilmara, ela faz a seguinte pergunta, ela fez bacharelado em enfermagem, depois ela foi para outra área, que ela foi para artes plásticas. Eu tive a oportunidade de conhecer a Nilmara numa ecovila, fazendo um trabalho maravilhoso, ela estava numa residência artística, e eu fui fazer um trabalho como voluntária, porque eu queria conhecer essa ecovila, como que é a forma de viver com consumo consciente, muito mais sustentável, pensando mesmo nessa questão do planeta, a gente sabe disso. E aí ela está perguntando se existe, se você pensa na arte, na área da saúde, assim, se você vê essa possibilidade como melhoria no tratamento, por exemplo, no tratamento dos pacientes, como que você vê isso?
Sim, só um parêntese aí, você colocou a questão das ecovilas e da sustentabilidade. Nesse processo que a gente está vivendo, eu entendo que o planeta talvez seja aquele que mais necessita de auxílio nesse momento, né? É um planeta que a gente vem lidando de uma forma egoísta com ele, né? Espoliando. A gente tem o planeta como se fosse um almoxerifado, né? E aí a gente vai retirando as coisas como se nunca fossem acabar, né? E esse exemplo das ecovilas, eu tive a oportunidade de participar com o grupo do Gaia, né? Do Gaia do Queixo, a quem eu mando um grande abraço, aprendi muito, tenho aprendido com eles, né? Onde não se vê a Terra, não se vê o planeta separado da gente, né? Não existe a gente e o planeta. Nós, a consciência planetária, a gente faz parte dessa Uhum, consciência planetária, né? E o planeta é a nossa casa, né? Então, a forma como a gente vem lidando, né, com os reinos da natureza, né, com a exploração dos reinos, com espoliando os rios, as águas, né? Então, assim, ou a gente se reinventa como humanidade e passa realmente a viver de uma forma sustentável nesse planeta, gerenciando os recursos, ou a gente vai colocar e já está colocando a humanidade em risco mesmo de extinção, né? Tem uma uhum, fala que parece que é de Gandhi, mas né, que todo mundo comenta, que é o seguinte: o planeta ele é suficiente para a sobrevivência de todos, mas não para o abuso de alguns, né? Não uhum, para a ganância de poucos. Quer dizer, a gente tem que entender que essa casa que a gente tem cuidado de uma forma, né, apesar de que tem várias frentes, vários movimentos, mas isso tem que ser um movimento planetário, um movimento global para que a gente consiga realmente passar por esse processo. Aí, voltando agora à pergunta dela, a arte eu acho imprescindível, né? A própria arte-terapia, a gente tem uma vertente da arte, por exemplo, na homeopatia, a gente tem como filosofia da homeopatia o médico como um artista, ou aquele que interage de uma forma artística com o processo de cura, né? uhum. Por quê? Porque ele faz a diferença. Ele interage com o processo, né? A física quântica já nos diz isso, né? Não tem o observador e o observado. Isso, de alguma forma, em algum momento, a gente se confunde, né? Como naquele momento com o paciente, com aquele que está sendo tratado, tem momentos que a gente mistura essas coisas. Quem é aquele que está sendo cuidado e quem está cuidando? Quantas vezes você deve ter essa experiência? Eu tenho, graças a Deus, quase todo dia. Você, num encontro terapêutico, você se sente mais curado do que o próprio paciente, né? Sim, sim. Então, assim, esse intersomos, né? A gente na terapia neural fala muito disso. Essa conexão enquanto humanidade, essa conexão de alma, ela é muito rica, né? E aí, apesar da gente achar que a gente é diferente, em essência a gente é o mesmo organismo, né? Nós estamos sendo convidados nesse momento, né, a interagir no nível mais profundo, né? As pessoas estão reclamando que elas não podem se abraçar, que elas não podem se beijar, não podem se tocar por questões da epidemia. Tudo bem, faz falta, a gente, né, se ressente, porque é um costume. O brasileiro, por exemplo, ele tem muito essa coisa corporal. Mas É, a o gente tem toque, que. né? O toque. Mas agora a gente tem que entender também que o momento é para a gente se relacionar com outras bases, né? Ou a gente tocar o outro com outros níveis da gente, com outros níveis do ser, né? Tocar com a alma, tocar com o nosso olhar, tocar com a nossa energia. E agora não tem barreira física, né? Nós É. estamos num momento de sutilização do mundo, né? O mundo está digital, o mundo está online, o mundo está virtual agora, né? Esse processo conectou o mundo, né? Nós estamos agora conectados. Agora a gente tem que entender, sempre foi assim, mas precisava do Covid para a gente entender que algo que é feito do outro lado do planeta, né? E antes a gente pensava assim, mas isso é lá do outro lado, eu não tenho nada com isso.
né? Isso é problema daquela nação, daquele grupo, ou de quem quer que seja. Não, isso é problema meu também, né? Porque Uhum. isso, essa ação desse grupo, esse nível de consciência que está lá, vai repercutir na minha vida. E agora a gente está tendo uma prova material disso, né? É uma ilusão essa separação, né? Na minha experiência que eu fui para o Alasca, chegando lá, estava tudo derretendo, né? Um calor, assim, em relação aos outros tempos. Aí é como se fosse assim, não é possível que não tenha um aquecimento global. Não é possível que o que eu estou fazendo na Amazônia não está refletindo aqui. Não é possível. Eu não sei se você assistiu a live com a Laurita, quando ela falou assim, da dor no coração dela quando ela joga fora uma casca de banana. Aí eu fiquei com vergonha, porque assim, a gente consome coisa com plástico, um monte de coisa sintética, muitas vezes fica com preguiça de cozinhar, e aí compra, pede, aí vem aquele monte de coisa no isopor, aquele monte de coisa de fast food, e olha que a gente está falando aqui de pessoas que já conhecem alimentação viva, que já sabe de alimentação vegetariana, que tem sim um consumo muito mais sustentável em relação a outras pessoas. Mas me tocou profundamente, porque eu falei, nossa, eu ainda posso evoluir tão mais na colaboração minha como um ser mesmo nesse planeta, né? E esse chamado é um chamado, eu acho que até urgente, não dá mais para É questão de fingir que não tem sobrevivência. nada acontecendo, né? E aí eu trago uma outra coisa, você falou, me veio muito forte isso aqui, que você falou assim, as pessoas estão sentindo falta do tato, né? Sim, tem uma parte que o ser humano, a gente sabe, a gente é mamífero, então a gente tem a parte toda emocional, a gente precisa de amor para sobreviver, sem amor a gente não sobrevive, mas aí o Carlos está falando essa questão dessa sutileza do contato com a alma. E eu queria te falar isso e eu não finalizei e agora eu estou conseguindo resgatar. Quando foi esse chamado para o meu período sabático, ele foi uma certeza do coração e era o que? Era a minha intuição falando comigo. E a intuição, ela não vem de outro lugar, não. Ela é falada direto com a alma, com o espírito. A cabeça, eu falo que o cabeção ficava assim, você tá louca. O dia que eu fui no CRM, dar baixa na minha licença, eu falei, tô louca, eu devo estar louca, o que eu tô fazendo? Mas aí vinha aquele cheque interno que falava assim, tá tudo certo. Né? E eu lembro até hoje da frase, assim, eu fui para o Uruguai, mas eu cheguei em Buenos Aires. E aí eu olhei para a parede assim, tinha uma frase no muro que estava escrita, você foi pega pela Matrix, está na hora de se libertar. E aí eu acho que eu até chorei quando eu vi essa frase, porque eu sentia que era, tipo, tudo que eu lia é como se fosse sinais, assim, como se eu estivesse dentro de um filme, caminhando pelos sinais, assim, porque eu estava aberta, eu estava afim mesmo de ver de forma diferente, né? Sim. E aí a gente pode largar um pouco, pessoal. Nós somos seres também que têm instinto. Né? Então, assim, num incêndio, a gente vai sair correndo, porque a gente quer sobreviver. Mas o que a gente está sendo convidado agora é para essa coisa mais sutil que o Carlos está falando, que é da intuição. E nós, ocidentais, a gente não tem hábito de cultivar a intuição. Na verdade, a gente se perdeu, a gente se desconectou. Os orientais, eles já são mais introspectivos, né? A gente é mais para o exterior, então eles têm mais esse hábito de olhar para dentro, de ficar tranquilo, e a gente é tudo para fora, vamos celebrar o tempo todo, não aguento confinamento, quero sair, quero sair. Só que não tem para onde ir agora. O único lugar para ir é para dentro. Para dentro de você. E redescobrir essa essência e reconectar com tudo isso. Tem mais uma pergunta aqui, assim, quando voltaremos ao normal? O que é esse normal, né? Eu acho que a gente não volta mais ao normal, né? Como que é isso? A gente tem ouvido isso, né? Isso aí virou quase que uma charge assim do momento. Não existe normal e tal. Novo normal, tudo é normal. Novo normal, essa coisa, mas a gente não está entendendo muito esse processo, né? Primeiro que normalidade é uma coisa que a gente não tem visto isso no planeta nos últimos tempos, né?
né? Tem uma outra frase, né, que dizem que se você se sentir são no mundo enfermo, tome cuidado, né? Ou Uhum. seja, o normal é você se sentir fora dessa caixa, fora desse sistema, porque é uma coisa que está ruindo, né? É o que você falou, é a Matrix, é a caverna de Platão, né? A gente vive o mundo das ilusões, né? E, de repente, a gente se deparou com esse momento onde as ilusões, né, fecharam-se as portas da ilusão para que a gente encare a realidade. E é uma realidade muito dura de se encarar mesmo, né? Então, você falou aí da questão da intuição, da busca interna. Então, mais do que isso, é a gente poder expressar na Terra, na nossa trajetória, no nosso caminho, os impulsos dessa essência, né? Quantos de nós não estão insatisfeitos com a vida que leva, com a tarefa que faz, com a profissão que tem, e sempre tem um sonho a viver no futuro, né? Não espera, galera. Esse futuro não existe, é aqui e agora, tá? Aí, de repente, você coloca, você se vê em risco, inclusive, de você não estar mais aqui amanhã, porque quem que está imune a esse processo que está acontecendo agora? E aí, de repente, você não está mais aqui e deixou para viver o seu sonho lá na frente. Então, assim, eu acho que o momento, igual você falou, é se conectar nesse eterno presente, que é a única realidade que existe, né? O ontem já passou, o amanhã não existe, principalmente em momentos de transição assim. Então, é aproveitar. O que eu convido a todos que estão nos ouvindo, Naila, é que a gente conecte com esse momento presente para a gente realmente redescobrir a nossa história, né? É o que você falou. Se a gente, de alguma forma, perder o fio de conexão nessa vida atribulada, que a gente chama de vida pós-moderna, né? Na vida tecnológica, tudo bem, a tecnologia é maravilhosa, mas a gente não pode perder essa questão essencial, essa essência do humano que está por trás. A máquina é muito boa, mas ela tem que ser controlada por uma essência, porque se a gente deixar, as máquinas vão nos governar, né? Então, há um perigo desse avanço tecnológico por si só, né? Essa humanidade, ela desenvolveu muitos aspectos mentais, é o que você falou, essa mente É um cabeção. crítica, é o cabeção, essa mente tecnológica, essa mente inventiva, realmente nós tivemos um boom desse desenvolvimento, mas perdemos um pouco a questão da essência. Então agora realmente eu acho que o convite que a gente está recebendo é da gente se voltar um pouco para essa essência, desse elo perdido com a nossa trajetória, entendeu? Porque esse caminho muito do mental concreto, do racional, nos tornou muito frios, né? A gente, como humanidade, a gente consegue cometer um ato com um semelhante, né? A despeito dele ser diferente, dele pensar diferente, dele ter uma cor de pele diferente, que nenhum outro reino faz, entendeu? Então, assim, aquele ser, por isso que a questão da forma está sendo criticada, né? E a gente tem visto esses núcleos de resistência. A gente está precisando olhar além da fórmula, além da forma. Da Não forma. Da forma, da aparência. Não dá mais para a gente ficar na aparência das coisas, na superficialidade das coisas. A gente tem que entrar para dentro, ver a essência, ver um irmão nosso. Aquele ser que você está criticando, ou tem um ódio contra ele, ou tem raiva contra ele, ele é a essência da mesma fonte que você. A gente tem que começar a enxergar isso. Isso Eu não pode ser preciso um falar uma discurso. coisa. Eu preciso falar uma coisa. Esse outro não existe, né? O que a gente enxerga no outro, na verdade, é nosso. Então, a gente está aqui o tempo todo vendo espelhos, né? Como se a gente estivesse olhando para o lado. Se eu vejo um espelho de uma coisa linda, é porque isso está dentro de mim. Mas se eu vejo tanta separação, tanto preconceito, se eu tenho ódio porque o outro, e aí vem todos os julgamentos, na verdade, são aspectos meus que eu preciso desenvolver. Então, é um grande exercício. Eu custei muito a ver isso no meu processo. Custei muito a ver. E hoje eu sei que traz para dentro porque isso é seu. Tem algum aspecto na sua vida que você está negando isso, escondendo essa sujeirinha aí debaixo do tapete, fingindo que não é com você, projetando no outro, né? E na verdade essa conversa ela é profunda, ela mexe muito, porque sacode a gente. E eu fiz uma palestra para o pessoal da terceira idade
e falava assim, a terceira idade é muito interessante, porque você traz muito essa questão de estar vivendo o momento presente, porque você já viveu muito tempo, então você vai começar a entrar num ciclo de perdas, perdas de amigo, perda de capacidade, doença, etc. Então o idoso que sabe viver bem é aquele que sabe estar no aqui e no agora. E aí ele desfruta, na hora que está com o neto, está brincando com o neto, na hora que está com o filho, está com o filho, na hora que está com os colegas, está tomando café e feliz. Só que a gente está lidando com isso, que a gente está vendo a morte aí em todos os lugares, nos nossos colegas, nos nossos familiares, nos vizinhos. Então, é esse momento da gente olhar para dentro e largar tudo que não serve mais. Eu Sim. falo, o caminho que eu fiz foi o caminho de Santiago de Compostela. A gente carrega a nossa bagagem, né? E quanto mais pesada a bagagem, mais difícil é o trajeto. Então, assim, a gente precisa, quem vai leve, ótimo, mas é uma metáfora da vida, assim, a gente precisa aprender a viajar leve. E aí a gente vai com o que é necessário, não precisa carregar nada a mais, você não precisa mostrar uma roupa fashion para ninguém. Você precisa cuidar do seu pé que te leva, você precisa cuidar de quem caminhou com você, de estar aí, né, desfrutando do caminho. E aí é muito legal quando você chega a Compostela, mas o melhor é quando você percebe o passo a passo, a caminhada. Então, quando a gente desce do ego, da arrogância, eu acho que isso é um grande momento para a gente estar refletindo e jogando tudo que não serve mais, todos esses supérfluos, o que está pesado, joga, né? Deixa, torna essa viagem leve. Vamos fazer dela mais solidária. Tem aquela coisa que o pessoal fala de se você quer ir mais rápido, vai sozinho, mas se você quer ir mais distante, vai com mais gente. Então, assim, a gente está num momento de cooperação, a gente está num momento de unidade, a gente está num momento de união, que é importante a gente trazer, né, para essa reflexão e trazer para a nossa vida prática. Como que eu tenho feito isso no meu dia a dia, respeitando a minha essência. Né, respeitando o meu caminho. Tem uma pergunta aqui, que é como deixar de ser só coadjuvante, porque a gente está falando o tempo todo, o planeta está assim, o planeta está assim, e eu estou precisando melhorar, expandir minha consciência, e a gente está tendo um monte de live aqui falando de como ser um ser mais consciente no planeta, como ser um ser mais consciente com você mesmo. Se você está cansado do seu vício, eu tinha um vício de trabalhar, gente, eu só trabalhava porque era difícil olhar para essas mazelas. Mas se você está cansado, tem ferramenta, tem um monte de gente oferecendo ferramentas para ficar mais tranquilo, né? O mundo vai mudar no sentido econômico também, a gente sabe disso. Então, a forma que a gente pensava sobre o dinheiro, será que ela ainda cabe? Será que é ainda a mesma forma? A gente sabe que existe uma economia compartilhada, uma energia que a gente deixou tanto tempo para lá, que é a do sol, né? Vai ser cada vez mais utilizada. Então, assim, a gente pode e deve usar a nossa inteligência, a nossa criatividade para isso. Esses modelos da medicina, será que não está na hora da gente fazer algo de verdade mais preventivo do que só ficar cuidando da doença? Como que é o impacto disso para tudo, para o sistema, enfim. Então, eu queria que você me falasse assim, como que você acha que a gente pode só deixar de ser coadjuvante e passar a ser, de fato, co-criador desse novo mundo, nesse novo... E aí deixar para você, Carlos, a reflexão. A gente está, Nilmara, você está lembrando disso, a gente está na Semana do Meio Ambiente. Olha que maravilha, hein? Nós já estamos, só para você ter uma noção, a gente só está com 9 minutos, passa rápido demais. Então, assim, é mais que você responder isso, trazer uma reflexão para o pessoal, e aí a gente já vai despedindo. Quem tiver mais uma pergunta, pode perguntar. Tá, joia. Pois é, então, esse mundo que a gente está sonhando, eu sei que vários de nós sonham com um mundo diferente desse que a gente vive, a gente deve criá-lo, ser co-criadores dele, e não ser um observador dele, né? É não esperar como a gente às vezes espera, que isso venha de cima para baixo, que venha de uma liderança, que venha de algo externo a nós, né? Nós vivemos ao longo da nossa história como humanidade vários momentos em que mudanças fortes tiveram através de uma luta armada, onde as pessoas
empunhavam bandeira, armas e transformaram e quebraram paradigmas, como você disse, né? Agora, eu, pelo menos, acredito que o momento é da gente fazer essa revolução de dentro para fora, né? Então, eu acho que esse momento está nos convidando para a gente já entrar nessa vida que a gente acredita, tá? Eu acredito muito que a gente já tem todas as condições de fazer isso, né? A gente tem visto, principalmente agora na mídia, né, que a humanidade, um grande corpo da humanidade está dizendo basta para um monte de situações que ela não tolera mais. Chega, entendeu? E isso está gritando na humanidade. Ou seja, ou a gente muda ou a gente muda, né? Então, quando eu falo de ser co-criador, é o seguinte, aquilo que você acredita, se você acredita no bem, se você acredita nessa interdisciplinaridade, né? A gente confunde muito ser independente e ser interdependentes no sentido que a gente depende uns dos outros quanto organismo vital, quanto planeta, né? Por isso que a gente está na Semana do Meio Ambiente, eu acho ótimo que a gente está sendo assim, agraciado por essa luz do meio ambiente, porque a natureza faz isso, né? Você estava dizendo da questão do lixo. Na natureza não existe lixo. Não. Na natureza existe um ciclo, existe uma reciclagem de todos os recursos, né? O lixo é quando a gente desvia da ordem, né? Todo o que a gente gera, ele tem que voltar para a natureza e aquilo recicla. A vida é assim, né? Até as correntes espiritualistas dizem que esse corpo vai para a Terra para formar outros corpos daqui a pouco, né? Então, a gente é humus, a gente é humanidade, a gente é terra fértil. A gente é cópia da natureza, né? Eu não sei como a gente consegue se ver separado disso. A gente diz assim, existe um meio ambiente lá que eu tenho que preservar a despeito de mim. Não, eu sou esse meio ambiente que tem que se preservar, né? A gente está vivendo aí esse momento aí com todas as populações de base, né? Os nossos irmãos indígenas que estão sendo aí massacrados ao longo desse tempo todo, e eles nos dão a todo momento essa instrução de que eles e a natureza não existe diferença, né? Eles chamam a todo momento um irmão deles de parente, às vezes eles nem conhecem a tribo tal, é parente, ou seja, olha a consciência desses seres que a gente se coloca como raça superior às vezes, né? E estamos tendo que aprender coisas básicas, né? Coisas elementares como humanidade. Então, quando eu digo co-criador, Naila, eu estou querendo dizer isso, né? A gente precisa de uma massa crítica, uma massa que faça essa revolução interna, que já inicie a vida, a nova vida da Terra, ela começa agora nessa epidemia. Eu acho que é o grande momento. Aquilo que você acredita, se você acredita que tem que esvaziar das suas mochilas, não viver mais no supérfluo, viver uma vida mais regrada com os recursos, agora é a hora de você viver. Não é esperar que a economia resolva isso para você, que a crise venha ou que você passe dificuldade. Isso tem que ser uma coisa que venha de você e de nós todos. E aí, em algum momento, se a gente tiver uma massa crítica, como diz o Rupert Sheldrake lá, né, nos campos mórficos, se a gente tem um grupo vivendo essa nova vida, a gente já tem a nova Terra, né? Porque isso vibra, isso ressoa, isso vai contagiando outras pessoas, né? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo. Está na hora da gente praticar. Não dá mais para a gente ficar no discurso. Eu conheço vários oradores aí, pessoas que nos inspiram, que têm palavras maravilhosas, discursos lindos. Ótimo. Todo mundo já sabe o que tem para fazer. Nós não estamos falando nada que seja novo. Agora é a hora da prática. É isso que eu sinto, do fundo do coração. Que lindo, muito bonito. Obrigada, obrigada, obrigada. Me veio aqui forte, semana que vem a gente vai falar com o João Mendes Rio, que é uma pessoa que está super conectada com a natureza, é um músico, criador do Renascença Musical, e também traz aí a meditação. Apesar de não ser a meditação que eu estou praticando ultimamente, me veio muito forte a experiência que eu vivi com o Vipassana, que eu acho que você já ouviu falar. Sim, né? sim. Que é que a gente vai para um retiro, a gente fica 10 dias sentado em silêncio total, assim, sem se comunicar e interiorizando.
e ele fala que do Goenka, ele que tá transmitindo, né, a pessoa que foi que transmitiu isso, e fala da importância e desse desejo autêntico de que todos os seres sejam felizes. Sim. Obrigada, eu acho que a gente termina com isso. Tem uma recomendação aqui do documentário Seremos História, deve ser bem reflexivo, que a Nilmara, que é bem engajada, está colocando para a gente. Então, gratidão, acho que foi uma live incrível, com muita reflexão profunda. Eu acho que não foi de mente para mente, foi de consciência para consciência. E a gratidão a cada um de vocês, pessoal. Se vocês puderem estar vivenciando, compartilhando quais ações vocês estão fazendo aí, porque não é mais um tempo de esperar, né? E sim de agir. Então, como você está sendo esse co-criador dessa nova terra? Se tiver precisando aí da menina da transformação, venha fazer parte da comunidade. A gente tem um grupo que a gente sempre está meditando. O Carlos também, ele está sempre com um grupo, né, o grupo da oração. Então, tem muita gente fazendo movimento, sim. Então, gratidão. Sim. E vamos terminar aí com todos. Obrigada, 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 obrigada. Até segunda-feira que a gente volta para a live. Boa noite, pessoal. Que todos os seres sejam felizes. Todos. Gratidão, Naila. Um abraço Gratidão. a todos aí. Fiquem com Deus.